Minutos e agora nós vamos falar de indústria. A CNI, Confederação Nacional do Setor, divulgou aí as projeções para a economia brasileira, com uma projeção em relação ao desempenho do PIB deste ano, até melhor do que a média das projeções do mercado financeiro. Nós vamos falar sobre isso com Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos escutando. Bom, Marcelo, o informe conjuntural mostra que o ritmo de crescimento deve ser forte no terceiro trimestre, mas pode perder força no último trimestre. Mas vocês estão trabalhando com 4,2% de queda do PIB brasileiro este ano. Lembrando que o mercado, no último relatório Focus, prevê 5%. Exatamente, né? A gente está vendo aí uma recuperação forte da indústria nesse terceiro trimestre, e a gente acredita que isso deve se manter, não no mesmo ritmo, mas ainda um ritmo de crescimento nesse último trimestre, com uma recuperação também moderada aí do setor de serviços, que está realmente um pouco mais para trás em matéria de recuperação, continuando com esse comércio mais forte até o final do ano. Então, a gente acredita que a perda de ritmo não vai ser tão grande na comparação com o terceiro trimestre, e por isso um resultado no ano é, de 4,2, que não vamos esquecer que ainda é bastante negativo, ainda que esteja um pouco mais moderada essa queda que a média de mercado. No final das contas, a gente está mantendo a previsão que a gente vem desde o início do ano. A gente viu que a queda acabou sendo muito mais forte do que tínhamos previsto, até no nosso cenário mais pessimista, lá em abril, mas em compensação a queda foi mais forte do que a recuperação foi mais forte do que estávamos percebendo também. E com isso, acabou que a dinâmica ficou sendo um pouco diferente, mas no final das contas, a queda acaba sendo essa de 4,2% do PIB. É que nós tivemos algumas projeções bem mais negativas no geral. O FMI chegou a falar de um tombo de mais de 9% da economia brasileira neste ano, e nós tivemos uma reação importante, talvez até por programas lançados pelo governo. O comércio reagiu mais rápido, puxou a indústria, e são setores que estão retornando ao patamar pré-pandemia, não é, Marcelo? Exatamente, não é todo mundo que chegou no patamar pré-pandemia ainda, mas muitos setores já conseguiram chegar nesse patamar. O comércio, de uma forma geral, já passou do patamar que estava vigorando ali antes da pandemia. Esse serviço, especialmente aqueles ligados às famílias, que realmente está tendo uma recuperação mais lenta, a queda foi muito forte, e a recuperação está sendo mais lenta pela própria natureza desse serviço, que envolve é, a quebra de distanciamento. Não tem como se prestar algum desses serviços sem a presença e a questão de distanciamento social e a própria receio o ponto de vista sanitário ainda vem limitando a recuperação dos serviços. Agora, Marcelo, Com relação à indústria, a dinâmica foi um pouco diferente mesmo. Desculpa. Vocês fazem projeções também para outros indicadores como emprego, taxa de juros, câmbio, inflação. Eu queria falar do emprego. Com essa recuperação que está sendo vista, você acha que há condição de segurar, especialmente o emprego formal? Porque a gente fala dos setores que estão trabalhando dentro da formalidade, em particular o setor industrial brasileiro. Mas o governo até prorrogou aquela possibilidade de flexibilização dos contratos, com redução de jornada, redução de salário. No caso da indústria, você acha que o setor consegue segurar? A gente vê agora na indústria a importância que teve essas medidas, né? A queda do emprego formal foi muito significativa, mas foi muito moderada perto da queda da produção, do faturamento, ou mesmo da queda do emprego informal que se verificou. O número de contratos o número de acordos de suspensão, de redução de carga de salário e de horário de serviço realmente foi muito maior do que até o número de queda no emprego. E como a gente está percebendo uma recuperação significativa aí da indústria, não chegou a todos os setores, mas até por conta disso tem um bom espaço ainda para recuperação nesse ano, a gente acredita que a indústria vai conseguir segurar, vai conseguir contratar ainda nesse final de ano de forma significativa, e vai contribuir para que a taxa de desemprego realmente não aumente tanto. É claro que, por outro lado, com a economia melhorando, existem muitas pessoas que vão voltar para o mercado de trabalho e, de fato, o percentual pode oscilar bastante, pode aumentar, porque vai ter muita gente procurando emprego. Esse pessoal não entra
com o cômputo da taxa de desemprego agora. Mas a gente percebe que a indústria está gerando empregos há alguns meses e deve continuar gerando empregos nesses primeiros meses desse quarto trimestre para atender essa produção que vem aumentando bastante. E na questão da inflação, que a gente tem visto muita pressão no atacado e alguns aumentos que batem na produção industrial e inclusive se tem na indústria falta de algumas matérias-primas, um descasamento entre o ritmo de demanda e de oferta, né? Esse é um sinal, inclusive, desse aquecimento, e é de fato uma coisa que estamos percebendo aqui na CNI, a gente está investigando isso, onde esses gargalos estão ficando mais severos e os impactos que está tendo isso na própria oferta de produtos. Mas certamente isso é um sinal dessa recuperação também, é uma consequência dessa recuperação rápida e da queda rápida, toda a incerteza que aconteceu. Mas está mostrando, de fato, eu acho que é um sinal dessa recuperação mais forte, esse descasamento que a gente vem observando e está investigando aqui na CNI. Agora, tem uma relação com o câmbio também. Tem uma relação com o câmbio também, né? Mesmo os insumos que não são importados, alguns deles são cotados em dólares, participam aí do mercado internacional. Então tem aí uma participação disso também. Tem não só esse descasamento dessa forte recuperação, mas tem um papel relevante do câmbio em algumas situações, sim. E a gente está observando que, por mais que não tenha aparecido ainda realmente nos preços ao consumidor na mesma intensidade que apareceu nos insumos, a gente percebe que tem essa diferença, os preços dos insumos realmente vem aumentando bastante, mas por próprio momento que nós estamos ainda de recuperação da demanda, há pouco espaço para que isso se transfira de uma forma mais forte realmente para os preços. Então ainda existe esse controle. E em relação às grandes questões macroeconômicas, em que medida isso pode, na tua avaliação, interferir no andamento da economia em geral, no andamento da indústria? Tem preocupações com o fiscal, com atraso de determinadas reformas, questão de confiança? A gente vê muita instabilidade do mercado financeiro, mas no caso da indústria também pesa? Olha, no caso da indústria, a confiança ela veio bastante alta e se estabilizou no patamar alto agora nesse mês de outubro. Teve uma recuperação forte e expectativas e confianças seguem bastante elevadas, muito por conta dessa recuperação mais rápida do que se era previsto e uma expectativa de continuidade desse momento. Nesses momentos, inclusive, dessa incerteza, nessa transição mesmo que a gente está tendo de uma retomada e a necessidade de fazer essa transição para uma recuperação de fato, para um crescimento de fato, que é importante trabalhar aí nas reformas, enfim, coisas que consigam dar competitividade, que deem um norte para os investidores, para as empresas que querem investir, contratar e produzir mais, para tentar tirar a incerteza, dar um norte para poder fortalecer, até consolidar essa recuperação, né? Que a gente vê percentuais elevados de recuperação agora que a gente está saindo de um patamar muito baixo de pandemia. Na medida que a gente vai chegando aí no patamar que estávamos antes da pandemia, a gente vai começar a esbarrar nessas dificuldades que tínhamos de antes da pandemia, a questão de competitividade da própria indústria brasileira. É por isso que é importante trabalhar nessa agenda de reformas para que a gente não perca esse movimento, né? Esse movimento de recuperação, que ele se consolide não só nessa retomada, mas no crescimento de fato. Perfeito, nós conversamos aqui com o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos.